Fala galera, tudo bem? O Haaland não combina com o estilo de jogo do Manchester City? Essa é uma pergunta que tem sido feita com bastante frequência, ela depende muito, ela vem e volta, né? Ela tem períodos em que fica escondida, especialmente quando o Haaland encaixa aquelas sequências fantásticas de gols, tem números impressionantes, e em outros momentos, quando vem um jogo grande que ele não aparece, ou quando vem uma sequência em que o futebol dele fica mais escondido, ou que ele faz menos gols, essa pergunta vem. E é interessante porque eu acho esse um tema muito interessante, muito legal, muito válido, e a pergunta é muito pertinente, mas ao mesmo tempo ela é muito oportunista, né? Porque ela geralmente vem como uma maneira direta de rebater situações específicas em que não funcionou, em que ele não funcionou, em que ele não teve o desempenho, ou que ele ficou muito apagado. Mas eu acho que essa é uma pergunta válida para todos os momentos. Mesmo quando o Haaland faz 3 gols, 5 gols, 10 gols em uma semana, enfim, o Haaland é capaz de números impressionantes, espetaculares. E isso é evidente desde que ele surge no Salzburg, foi assim no Borussia Dortmund e é assim no Manchester City desde que ele chegou. Não tem como contestar o encaixe do Haaland em relação ao que ele oferece e o que ele retorna como número de gols. A questão aí em relação a ele participar pouco do jogo em cenários específicos. E aí eu acho que vem uma questão importante que a gente não precisa tratar isso como um problema necessariamente. Sim, pode não ser o encaixe perfeito, o encaixe ideal, e tem inúmeros fatores para isso acontecer. Mas isso torna o Haaland um problema? Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que isso torna o Haaland muito mais próximo de uma solução. Por quê? Se a gente for pensar de uma maneira geral, os times do Guardiola são times que se notabilizam pelo controle. E esse controle tem muito a ver com ter o maior número possível de jogadores trabalhando para que esse time tenha a bola, não deixe o adversário jogar, circule a bola gerando opções de passe e torne a tarefa do adversário em se defender extremamente complicada. Isso pode tornar o jogo ou o time, em alguns momentos, previsível. E esse previsível tem que ser usado com cuidado. Porque muita gente fala da previsibilidade como necessariamente algo negativo. E nem sempre. O City do Guardiola é um time que, aliás, os times do Guardiola muitas vezes são times previsíveis, mas extremamente eficazes. Times que a gente sabe o que eles querem fazer, a gente sabe o que eles pretendem executar, a gente sabe como eles vão fazer e eles fazem. E eles ganham, e eles dominam e eles passam por cima. Então a previsibilidade aqui não é necessariamente um problema, tá? Mas o jeito de jogar, de certa forma, é previsível. Você sabe como o time vai se distribuir dentro de campo, você sabe quais serão as plataformas, as variações, os movimentos ou alguns deles. Evidentemente o jogo é muito aleatório pra gente achar que tudo é previsível, não é, mas dentro da estrutura, tô falando de previsibilidade do ponto de vista tático e de imposição do Manchester City muitas vezes. Isso acontece. E aí onde que entra o Haaland nessa história? Se a gente olhar para os últimos anos, o City queria muito ter um atacante com esse perfil. Um cara que pode desequilibrar em todos os jogos. Então tá, eu dei uma passada geral sobre o que é a busca pelo controle do Manchester City. Vamos pro outro lado. O que é o Haaland enquanto centroavante? Um grande atacador de espaços, um jogador extremamente rápido que tem uma super arrancada que o coloca na frente dos zagueiros para sair de frente pro gol. Lançar o Haaland em profundidade é uma grande arma no futebol mundial. E ter campo aberto pro Haaland correr é fantástico. E o que o campeonato alemão e o campeonato austríaco têm em comum? Jogos de muitas transições, jogos que permitem que essa aceleração seja muito potencializada. E ele encaixava perfeitamente nisso. Então o jogo da recuperação e vamos atravessar o campo rapidamente de um lado ao outro, encaixava perfeitamente com o Haaland. Ah, isso significa que o Haaland não é compatível com o Manchester City? Não, mas isso significa que tem um desafio ali, que foi muito debatido na época da contratação, eu lembro de falar sobre isso, não sei se aqui no canal, porque acho que o canal já estava meio parado nessa época, não sei, não lembro se eu gravei vídeo sobre isso na época, mas no Twitter certamente falei sobre isso, em programas, em diversos lugares, cheguei a falar sobre isso. Aí estava um grande ponto de interesse, era justamente a observação de como se daria essa adaptação. O Haaland não vai ter no Manchester City esse cenário. Por quê? Porque o City é um time que prioriza controle. Mesmo que o City tenha cenários em que recupera, e é um time que força muito essa recuperação de bola, porque é um time extremamente agressivo sem a bola, mas é um time que morde, recupera e controla. E o controle muitas vezes é desacelerar, é recomeçar. Então, quantas vezes a gente não vê o Manchester City sendo um time que recupera, morde e volta. E prefere recomeçar porque ele quer manter e partir. O seu ataque é todo estruturado a partir de subir com o bloco inteiro, vai subindo aos poucos, vai distribuindo as peças, se estabelece no campo de ataque e aí trabalha, circula de um lado para o outro para esperar brechas, para esperar a brecha de quem vai atacar o corredor, de quem vai atacar espaço entre zagueiro e lateral do adversário, e para tentar uma triangulação assim, um passe em profundidade assim, mas o fato de você ter menos velocidade nessa circulação da bola, ou na maneira de você atravessar o campo de um lado para o outro, porque a circulação até pode ser rápida, e é muitas vezes o que faz o espaço abrir, mas
O City não faz questão de sair de uma área a outra do campo em 3, 4, 5 segundos, como o Borussia Dortmund fazia, como o Salzburg fazia. E isso, evidentemente, tem um impacto na forma de explorar o Haaland. Porque se o time prefere recomeçar, o adversário também vai ter a chance de reorganizar. E o reorganizar faz com que quase todos os adversários do Manchester City, aí é claro que vai depender de estratégia para estratégia, alguns vão tentar subir para pressionar, mas de uma maneira geral, o que a gente vê na maior parte do tempo é o City tendo a bola, por 60, 70, 75% do tempo, e no campo de ataque. Isso faz com que o adversário esteja muito mais compacto, muito mais agrupado perto da sua própria área. Se você tem um adversário mais agrupado e mais perto da própria área, o espaço nas costas da linha de defesa é menor. E aí acaba sendo uma consequência natural. E se você tem menos espaço às costas da linha de defesa, você tem menos espaço para correr. Então, aquele cenário do campo aberto, que geralmente a gente fala o que como campo aberto? É uma linha de defesa adversária que subiu para pressionar, é um jogo de contra-ataque que faz com que você consiga lançar nas costas de uma linha de defesa que está posicionada lá perto do círculo central. E aí sim é muito campo para correr. E aí sim o Haaland faz a festa. Não significa que não aconteça em cenários específicos, mas é menos comum pela forma escolhida do Manchester City de jogar. Ah, então o Guardiola é burro porque não tá aproveitando o Haaland da maneira ideal. Não passa por aí, passa por uma escolha, por princípios. Os princípios do Guardiola fazem com que o controle seja a prioridade número 1. Ah, então o Haaland é um inútil por jogar no time do Guardiola. Também não precisa ser tão radical. É claro que em alguns cenários vai ficar mais evidente essa incompatibilidade, ou essa dificuldade maior. Na partida de ida contra o Real Madrid, nas quartas, isso mais uma vez veio à tona. Porque foi um jogo em que o Haaland teve pouquíssima participação, e quando a gente olha para o mapa de passes, de posicionamento médio, você vê que o Haaland é um elemento à parte do jogo. Porque é um jogo de muito do meio campo, e que o Haaland foi controlado diante do Rudiger, inclusive com alguns cenários muito interessantes, porque não é que o Real Madrid tenha ficado lá atrás esperando, muito pelo contrário, foi um jogaço, e que o Real Madrid em vários momentos sobe para pressionar, e deixa o Rudiger tendo que bater de frente, que dominar o Haaland com um campo muito aberto e se saindo muito bem nesses cenários de ganhar a primeira bola, não de passe nas costas da defesa, e sim de lançamento longo para o Haaland ter que duelar com o Rudiger, e o Rudiger foi muito bem nesse cenário, o que é algo extremamente perigoso, porque mesmo que não seja o passe para o Haaland correr, uma bola que ele possa receber, girar e acelerar, se você não tem tanta cobertura próxima, é um risco, e poucos times vão assumir esse risco quando enfrentam o Haaland. Mas onde que entra o Haaland nessa história, e por que então, se não é compatível, porque ele já deu tão certo? Porque ele é um grande finalizador, porque ele tem uma média muito boa de aproveitamento das finalizações que tem, e porque essa aceleração dele faz com que ele seja um atacante também muito capaz de decidir mesmo em espaços mais reduzidos. E aí entra também a dinâmica de jogo do Manchester City, e aí a gente precisa lembrar de um outro aspecto: a saída do Gundogan de um ano para o outro. Por quê? Porque se o Haaland agora tem menos campo para correr, é ainda mais importante o como o passe é dado. O movimento, o desmarque do Haaland, o que é esse desmarque? É como ele vai se movimentar e como ele vai induzir um adversário da linha de defesa a abrir certos espaços para ele atacar determinados espaços também e tentar sair na frente. Ele não vai poder receber aquela bola tendo 30 metros para correr, porque isso raramente vai acontecer, com muito menos frequência no Manchester City do que acontecia em cenários de Bundesliga. Mas ele ainda vai ser explorado nesses passes. E quais são os jogadores de maior capacidade desse passe do City dos últimos anos? A gente vai falar naturalmente de Kevin De Bruyne e também de Gundogan. Então você ter menos esse cara que entende, faz essa leitura do movimento de desmarque do Haaland, já traz um impacto. Naturalmente já é algo que diminui um pouco o número de bolas que vão chegar ao Haaland para conseguir finalizar. Mesmo assim, é um time que consegue infiltrar por dentro ou pelos lados para fazer jogadas de lado e um cruzamento em que o Haaland vai sair na frente, vai chegar na frente do defensor. O Haaland tem várias armas para definir jogos. Então a capacidade de finalização do Haaland não entra em questão. O que pode entrar em questão é, em cenários em que você tem mais dificuldade para achar esse passe ou que a imposição se torna um pouco mais difícil, o Haaland acaba sendo um jogador que vira não quero dizer que vira um jogador a menos, porque isso pode ser visto como uma forma pejorativa, não é nisso que eu quero chegar. Mas ele é um jogador de controle a menos para o Manchester City. Por quê? Em outros cenários, nos últimos anos, a gente via o Bernardo Silva sendo escalado como um 9, ou como um falso 9, e aí é totalmente diferente, porque é um jogador que tá o tempo inteiro dando opção de passe, volta, é muito confortável para receber, girar, controlar. Não é o perfil do Haaland. Esse jogo de costas, esse jogo para gerar apoio, para fazer o pivô, para tocar na bola o tempo inteiro, não é a especialidade dele, embora, obviamente, ele ainda tenha margem para evoluir, até porque ainda é um atacante jovem, e vai ser muito importante pro jogo dele se ele melhorar nisso. Isso ficou muito evidente nessa última semana de Champions, quando a gente faz a comparação com o próprio Lewandowski. No jogo entre PSG e Barcelona, se a gente for olhar
do ponto de vista de protagonismo, naturalmente a gente vai falar, o Rafinha desequilibrou o jogo, o Pedro entrou e achou um passe brilhante, o banco do Barcelona veio e fez diferença, tudo isso é verdade. Mas se a gente pensar em como o jogo se deu, se desenvolveu, no primeiro tempo fica muito nítido que talvez o melhor jogador em campo tenha sido o Lewandowski pelo número de opções e de saídas alternativas que ele encontrou para o Barcelona superar essa pressão. Claro, tem um passe de qualidade vindo do Cubarsí ou do Ter Stegen, aliás foi até algo muito interessante, sem sair muito do tema, mas já saindo daqui do vídeo, como foi gritante a diferença de contribuição de jogo com os pés entre Ter Stegen e Donnarumma no confronto entre PSG e Barcelona. Justamente porque o Barcelona conseguia, a partir do seu goleiro ou do seu zagueiro, encontrar um 9 que virava um cara como desafogo. Seja para ganhar uma primeira bola pelo alto, seja para dar uma casquinha, seja para fazer um passe de primeira de costas, para fazer esse pivô. E isso o Haaland ainda não oferece com tanta frequência. E isso o City ainda tem dificuldade de envolver mais o Haaland no jogo. E por isso fica tão gritante a questão da dependência dos números para as atuações dele serem reconhecidas. E tudo bem por quê? Porque a gente precisa diferenciar duas coisas aí. O Haaland hoje é um dos grandes jogadores do futebol mundial numa era em que os números são vistos de forma muito objetiva. Então você olha para as estatísticas e fala, pô, o Haaland fez 30 gols, tô falando qualquer número aqui, tá? Fez 30 gols, 40 gols, 50 gols. Esse cara tem que estar entre os melhores jogadores do mundo, porque a contribuição dele é muito grande. E eu questiono muito essa forma de ver, tá? Eu não tô dizendo que o Haaland não é um dos melhores atacantes do mundo, porque pra mim é. Agora, quando você compara com outros jogadores, o Haaland tem menos a oferecer para outros contextos, outros cenários de jogo. Justamente quando o jogo te pede outras coisas. E aí a gente volta àquela questão inicial. Como a prioridade do Guardiola é esse controle, em alguns momentos o jogo vai pedir do Haaland algo que ele ainda precisa melhorar. Que ele precisa ser um atacante melhor fazendo isso. Como a gente viu o Lewandowski fazer muito bem, como a gente viu em vários momentos da temporada o Lautaro fazer muito bem na Inter de Milão, mesmo em jogos, no confronto contra o Atlético de Madrid, muita gente olhou apenas para os gols perdidos. De fato, ele perde gols importantes, tem situações que marcam a carreira dele por perder gols, tem, mas tudo que o Lautaro oferece, o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid do Lautaro é fantástico no que ele oferece, justamente sendo esse 9 que desafoga, que faz o time jogar, que vira uma peça a mais da engrenagem. O Haaland não é uma peça a mais na engrenagem do City, mas ele é um complemento que traz algo diferente. Porque qual é o contraponto ao controle? O City é um time que controla muito, mas talvez em alguns momentos esse controle não tenha a efetividade necessária para ganhar jogos. Claro que aí eu tô falando do mais alto nível, porque na Premier League isso se prova ano após ano com a capacidade que o Guardiola tem. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a temporada passada e vê o City campeão da Champions, uma das grandes novidades ali era justamente a presença de um 9 que pode castigar um adversário a qualquer momento. E esse a qualquer momento às vezes vai significar passar boa parte do jogo sem ter grande contribuição, parecendo um a menos no sistema, na engrenagem. Mas também, ao mesmo tempo, é um cara que condiciona a forma do adversário jogar. Porque se o adversário se descuida, não é mais aquele 9 que vai virar um 10 e que tudo bem pra linha de defesa não se preocupar tanto com ele, porque ele tá se distanciando do gol, virando um meio-campista a mais. Ele vai ser aquele 9 que você não pode se descuidar. Porque se você joga com uma linha um pouquinho mais adiantada, já é espaço. Porque ele vai se movimentar para atacar as costas. E tá tudo bem. Então, assim, eu acho que o grande ponto interessante dessa história é isso. Ah, ele é menos compatível? É menos compatível. Ele não é o perfil que encaixa perfeitamente na forma do funcionamento, da engrenagem dos times do Guardiola? Não é. Ele não é um centroavante que oferece tanto em pivô, em apoio, circulando pelo campo, recebendo de costas para dar sequência às jogadas? Não é. Mas ele é um 9 goleador que vai te dar números e gols que vão desequilibrar partidas. E às vezes faz diferença. Aliás, com bastante frequência faz diferença. Às vezes é o que falta. Às vezes foi o que faltou ao City em várias das temporadas em que o City jogava muito bem, era um dos melhores times da Europa, mas algumas vitórias não vinham, alguns resultados não vinham e eliminações vinham. E a gente ficava se questionando por quê, o que faltou, por que o City nunca chega, por que o City tá no quase e parece faltar alguma coisa. Às vezes o que falta é justamente esse contraste de um time que controla como ninguém. É o time que mais controla pelo estilo do Guardiola, é um time que controla adversários como ninguém. Mas em alguns momentos é importante ter uma arma diferente disso também. Eu acho que aí tá a grande, não vou dizer resposta para a questão, porque isso é muito pessoal, vai muito de cada um. Mas a minha forma de enxergar esse dilema o legal tá em existir esse dilema. Porque o jeito de jogar do Guardiola não é tão compatível com o melhor do Haaland, mas o Haaland pode oferecer coisas que o jogo do Guardiola não tinha.
pelo menos até antes da chegada dele, pela falta desse centroavante capaz de atacar espaços. E aí quando você pensa nas maiores ocasiões, nos jogos mais abertos, nos jogos mais decisivos, nos jogos de mata-mata, isso fica ainda mais gritante porque jogos de mata-mata te levam para contextos muito diferentes dos padrões iniciais. É diferente de pontos corridos, em que isso acontece em alguns momentos também, mas no mata-mata você sai atrás de um placar, ou você se vê atrás de um placar, faltando 45 minutos para ser eliminado, o jogo necessariamente vai mudar. Não sendo você atrás do placar ou o adversário atrás do placar. Então o City está na frente no placar, vamos supor, contra qualquer adversário. Tá vencendo o agregado por 1-0, em geral é um City que vai tentar ter o controle para oferecer pouco ao adversário, mas o adversário vai tentar se lançar mais, porque ele já não tem mais nada a perder. E ao se lançar mais, ele pode colher a recompensa, chegando ao gol de empate, ou ele pode ceder mais espaços, que é um caminho natural, porque se até então ele estava mais preocupado em defender e agora vai para um tudo ou nada, é tudo ou nada. Ele vai dar mais espaços. E agora o City tem essa arma para atacar espaços também. Então, para cenários de jogos um pouco mais descontrolados, é perfeito ter um jogador com esse perfil. E acho que várias das eliminatórias do City nos últimos anos mostravam isso. A falta de um jogador com esse perfil. Enfim, é um tema fascinante, assim, eu acho um tema muito legal. Mas eu não vou para cravar nem para um lado nem para o outro. Eu não acho que o Haaland, isso significa que o Haaland não funcione no City? Isso significa que o Haaland seja um mau jogador? Não, nada disso. Isso significa que o Haaland é um complemento muito interessante para um time que tem um outro perfil de jogo. Não é o melhor lugar, talvez, aí é uma outra história. O Haaland num time do Klopp, por exemplo, se a gente pensar nos times mais verticais do Klopp, talvez pudesse ser mais potencializado do que num time do Guardiola? Sim, concordo. Acho que se a gente pensar no Haaland no ataque do Liverpool, que tinha Salah, Firmino e Mané, se você tem um Haaland para atacar os espaços, eu tô falando daquele time mais rock and roll, para usar a expressão do Klopp, aquele time mais vertical, o time das transições, o Haaland seria um encaixe perfeito para esse tipo de jogo. Mas isso significa que ele não possa jogar em outra maneira de jogar? Em outro estilo, outra filosofia? Não acho. Então eu acho que é muito fascinante ver justamente esse encaixe, porque ele é menos compatível, mas não significa que ele não funcione. Enfim, o espaço está aberto aí para as opiniões de vocês. Um abraço, até a próxima.